Fala pessoal, SD de Souza por cá, dando início a mais uma videoaula. Dessa vez, vamos para a aula de número 3, crime militar. Preste atenção, nós vamos dar prosseguimento ao que falamos na última aula. Na última aula nós falamos sobre a aplicação da lei penal militar, resolvemos questões, mas lembre-se que nós pulamos o artigo 9º e o artigo 10º. Hoje, a videoaula é para tratar somente desses dois artigos. Nós vamos entender quando o crime se torna militar, quem pode cometê-lo e quem pode sofrê-lo e quem é a competência para processar e julgar um crime militar. Vem para a tela. Tático concurso, né? Direito penal militar, se você puder seguir lá, fico feliz, dá uma presença aí. Então, só para limpar a tela aqui, apagar todas no slide, nós vamos falar sobre o crime militar. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é a diferenciação entre uma transgressão disciplinar e um crime militar. Nas transgressões disciplinares, primeira coisa, elas vão ser julgadas pelos comandantes, pelos chefes e diretores de organizações militares. Não vai ser um juiz, não vai ter a figura do promotor, vai ter a figura do comandante. Ela é apurada por meio de um processo administrativo disciplinar, que pode ser um PAD, uma sindicância ou um procedimento disciplinar de quartel, né? Quando você for estudar, você passar, se Deus quiser, lá dentro do curso, você vai estudar a diferença de cada uma delas. No final, ela vai gerar uma nota de punição. É o documento que vai explicitar o ilícito. Ela é cometida somente por militares, e aqui tanto vale para militares das Forças Armadas, como militares, vou colocar aqui PMs e BMs. A punição disciplinar é uma sanção disciplinar. E outra, essas transgressões disciplinares bem aqui, elas estão previstas no RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, também vai ter o da Aeronáutica e o da Marinha, bem como nos códigos de disciplinas da Polícia Militar e Bombeiro Militar, também chamado, em alguns estados, de Código de Ética. Quando vamos falar do Instituto do Crime Militar, aí sim, vai entrar mais ou menos na nossa disciplina, porque quem julga são os membros do Poder Judiciário, para ser mais específico, os juízes. É apurada por meio de um processo penal militar que tem o nome de ação penal militar. No final, ela vai proferir uma sentença, se for em primeiro grau, ou um acórdão, se for em segundo grau. É cometida por militares e civis, aqui eu coloco um asterisco, e a punição disciplinar é uma pena. Veja que na transgressão, nós temos como punição uma sanção. Nos crimes militares, nós temos como punição uma pena. E como assim, de Souza? Um crime militar pode ser cometido por civil? Calma, nós vamos ver que o civil ele pode ser sujeito ativo, ou seja, ele pode cometer um crime militar desde que seja na esfera federal, desde que seja na esfera da Justiça Militar da União. Porque na Justiça Militar Estadual, ela não tem competência desde a Constituição para julgar civis. A Justiça Militar Estadual só julga policial militar e bombeiro militar, não julga civil. Na Justiça Militar da União, ela julga tanto os militares quanto os civis e vai ter as suas hipóteses, né, de configuração que nós vamos ver mais para frente. Saindo aí do conceito, a diferença entre transgressão e crime militar, nós vamos falar um pouco da Justiça Militar. Justiça Militar, ela se divide em duas no nosso Brasil. Ela se divide em Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União ela vai julgar crimes cometidos por militares das Forças Armadas e civis. Lembra que eu falei há pouco atrás. A primeira instância são as auditorias das circunscrições militares. A segunda instância é o STM. Ela somente julga crimes militares. O juiz togado ou juiz auditor agora denomina-se juiz federal da Justiça Militar. A Justiça Militar do Estado, por sua vez, ela vai julgar crimes militares cometidos por policiais militares e bombeiros militares. A primeira instância são as auditorias militares, a segunda instância é o TJ ou Tribunal de Justiça Militar do Estado. Esse Tribunal de Justiça Militar do Estado ele só vai ser criado, é facultado ao Estado criá-lo desde que tenha 20 mil militares ativos, né, e seja de iniciativa do presidente do tribunal. Aí vai criar um Tribunal de Justiça Militar do Estado. Alguns estados já o têm, como São Paulo, acho que Rio Grande do Sul também já tem, acho que Minas Gerais também já tem o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Os outros é exercido, é uma vara lá do Tribunal de Justiça. Ela julga crimes militares e ações judiciais de atos disciplinares. Por exemplo, o cara foi punido, tal, não concordou, punido lá na transgressão, né? Não foi concordou, entrou na justiça, vai cair na Justiça Militar do Estado. O juiz togado ou juiz auditor denomina-se juiz de direito ou juiz militar ou da vara
militar. Então aqui nós falamos um pouco sobre a justiça militar, né? Que tem a União e a Justiça Militar do Estado. Mas o que define o crime como sendo militar? Assim, entrando agora na brincadeira, começando. Quando é que um crime será definido crime militar? Ora, a lei. É a lei quem vai dizer o que um crime é militar. Que lei é essa? Preste atenção. No artigo 124 da CF diz que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Mas, que lei? Essa lei hoje é o CPM. Essa lei aqui, ó. Ou seja, o Código Penal Militar é quem define o que será um crime militar, ou seja, em razão da lei. Por exemplo, artigo 9º, crimes militares em tempo de paz, tem as hipóteses de configuração, né? Vai ter lá. Artigo 10º, crimes militares em tempo de guerra, vai ter as hipóteses de configuração. E um crime militar, ele pode ser hediondo? Presta atenção, vou ler aqui o textinho que eu coloquei para não me confundir. Antes da Lei 13.491 de 17, não havia crime militar hediondo. Após essa lei, é possível haver crimes militares extravagantes no caso hediondo. A Lei dos Crimes Hediondos foi alterada pela mini-reforma de 2023, por esta lei aqui, ó, incluído o inciso 6, prevendo que os crimes previstos no CPM, que tenham identidade, ou seja, sejam igual aos crimes que estão previstos na Lei dos Crimes Hediondos, também serão considerados um crime militar hediondo. Por exemplo, lá na Lei dos Crimes Hediondos tem aqui, ó, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Aí vai ter lá vários crimes, mas no inciso 6 ele diz, os crimes previstos no Decreto-Lei, no Código Penal Militar, que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1. Por exemplo, vem para mim, no Código Penal Militar existe o crime de homicídio, artigo 205, matar alguém. Lá, é o qualificado, existe o homicídio qualificado. Lá na Lei dos Crimes Hediondos, todo homicídio qualificado, ele também é hediondo. Logo, como há identidade entre o crime que está no Código Penal Militar e na Lei dos Crimes Hediondos, vai se tornar, portanto, um crime militar hediondo. Mas calma, ainda vamos estudar as hipóteses de configuração. Antes da Lei 13.491, os delitos abaixo não eram crimes militares em tempo de paz. Isso aqui, ó, abuso de autoridade, tortura, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas praticado por militar em lugar não sujeito à administração militar, posse e porte ilegal de arma de fogo. Peraí, eu quero que você preste atenção aqui, ó. O tráfico de drogas em um lugar não sujeito à administração militar, ele vai alcançar a atribuição da lei de drogas comum que a gente conhece. Mas, preste atenção, se o militar for autuado por tráfico de drogas dentro do quartel, ou seja, em um lugar sujeito à administração militar, não vai ser aplicada a lei que a gente conhece, a lei de tóxico. Vai ser aplicado um artigo lá do Código Penal Militar que fala sobre o tráfico de drogas. Por quê? Por causa da especialidade. O Código Penal Militar ele é especial em relação ao Código Penal comum, ou uma lei extravagante comum. E aqui eu trouxe para vocês todo o artigo 9º, igual está lá na lei, com o que foi revogado, com o que foi incluído, né, ó, com a redação dada em 2017, né, com a redação dada aqui em 2023, ó, e o que foi revogado, para que vocês possam ler e a partir daqui a gente vai começar a estudar artigo e inciso por inciso, ou seja, considera os crimes militares em tempo de paz. Os crimes de que trata este código, que código? Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, ou seja, ele está dando aqui uma hipótese de configuração. Aí tem também que configura-se crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos no CPM e os previstos, quero que você marque aqui, preste atenção, e os previstos na legislação penal, quando praticados. Aí vai dar as hipóteses, ó, por militar da ativa contra militar da ativa, na mesma situação, né? Por militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra o militar da reserva ou reformado civil, por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito contra o militar, reserva civil, por militar durante o período de manobra do exercício, por militar contra o patrimônio sob a ação militar. Aí tem o inciso 3 que diz também é crime militar em tempo de paz os crimes praticados por militar da reserva reformada por civil contra as instituições militares, né? Aí vai ter as alíneas, que é contra o patrimônio sob a ação militar ou contra a ordem administrativa militar, em lugar sujeito à administração militar, contra o militar da ativa ou servidor público, contra o militar em formatura, ainda que for lugar sujeito, mas contra o militar em função da natureza militar. Então aqui são as hipóteses que definem um crime militar em tempo de paz. São as hipóteses. Quando acontece o fato, a pessoa que estava fazendo lá o processamento, a investigação em si, está apurando, ele tem que vir aqui nesse artigo 9º e ver se a conduta se amolda, se adequa a alguma hipótese de configuração, se do inciso 1, 2 ou 3 e as suas alíneas. Então aqui, ó, como identificar um crime militar em tempo de paz?
nós temos... Hoje a gente estuda sobre a ótica de duas formas. Antes da Lei 13.491 e depois. Antes da lei, o primeiro passo era o quê? Analisar se a conduta se amolda ao artigo 9º. Se amoldou, configurou o primeiro passo, vamos para o segundo. Analisar se o fato praticado está previsto na parte especial do CPM. A parte especial do CPM era a parte que traz os crimes, né? Os crimes em espécie. Depois dessa lei, é o seguinte, a gente analisa se a conduta se amolda ao artigo 9º. Se ela se amolda em algum desses incisos aqui, ó. A conduta se amoldou aqui, segundo passo, analisar se o fato praticado está previsto na parte especial do CPM ou na legislação penal comum. Por quê? Vem para mim. Porque a Lei 13.491, ela trouxe a figura dos crimes militares extravagantes. E nós falamos na primeira aula da classificação dos crimes militares. Ou seja, hoje um crime militar não é só aquele que está lá no CPM. É o que está no CPM e o que está na legislação penal comum, desde que atendida às hipóteses do artigo 9º. Vem para a tela. Aqui, ó, análise dos pressupostos de configuração do artigo 9º. Aqui nós vamos estudar o artigo 9º e seus incisos. Vamos começar pelo primeiro. Vamos ler aqui o texto de lei. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 1. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou não está previsto na lei penal comum, qualquer que seja o agente, salvo exposição especial. Então, primeiro, a conduta criminosa está prevista no CPM, e também na legislação penal comum, porém de forma diversa. Por exemplo, vem para cá. Nós temos o crime de desacato e o crime de omissão de socorro. No Código Penal Militar, deixa eu mudar aqui, deixa eu pegar aqui o marca-texto. No Código Penal Militar nós temos o artigo 298, que trata do desacato. Ó, desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Isso é o crime de desacato. Agora olha o que é o crime de desacato previsto no Código Penal. Deixa eu mudar até aqui a tinta. Desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Então vem para mim. Este fato aqui, ele está previsto no CPM e está previsto no Código Penal, porém, lá no Código Penal está de maneira diversa. Só o nome é igual. A conduta em si é diferente. No Código Penal Militar, o crime de desacato é desacatar superior. Quem é o sujeito passivo? Superior. Superior hierárquico. Lá no Código Penal, quem é o sujeito passivo? Funcionário público. A conduta, o nome do crime é o mesmo, desacato. Mas no Código Penal está de maneira diversa, está diferente do que diz no Código Penal Militar. Então, trazendo aqui para a tela, a conduta está prevista no Código Penal Militar, aqui está, deixa eu mudar aqui, pegar, está previsto no Código Penal Militar, aqui ó, previsto no CPM, e também está na legislação penal comum, porém de forma diversa aqui ó. O crime de desacato também está aqui no Código Penal, mas de forma diversa. Quer outro exemplo? Está aqui, omissão de socorro. Lá no 201 do CPM, diz que a omissão de socorro é deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave, ou em perigo, ou náufragos, que hajam pedido socorro. O crime de omissão de socorro previsto no Código Penal já é diferente, embora o nome seja o mesmo. Deixar de prestar assistência quando possível fazer sem risco pessoal. A quem? A criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos, o socorro da autoridade pública. Venha comigo aqui. Você já viu que tem o crime de omissão de socorro, mas no Código Penal ele está de um jeito e no Código Penal Militar está de outro. Logo, se adequa aí ao que está previsto no inciso 1, que os crimes de que trata este código, o CPM, ele é um crime militar em tempo de paz quando ele estiver definido de modo diverso na lei penal comum. É o que a gente viu. Veja que no exemplo do artigo 201 do CPM, vem para a tela, é o comandante que vai responder. Somente o comandante que vai responder. Se caso, por exemplo, ele passa pelo náufrago, o náufrago está pedindo socorro e ele diz, não, vamos embora. Deixou lá o cara na deriva, lá na sorte. O náufrago vai cometer esse crime, é um crime bem específico. E quem é o comandante? É todo aquele que exerce função de autoridade. Lembra lá, CD. Já no Código Penal, não. No Código Penal, o crime de omissão de socorro é qualquer pessoa. Você viu a pessoa lá, você viu a criança abandonada, extraviada, a pessoa inválida ou ferida, desamparo ou em grave e iminente perigo. Você não faz nada, nem pede socorro, você comete o crime de omissão de socorro. Então, no Código Penal pode ser qualquer pessoa e no Código Penal Militar é somente o comandante. Então, essa é a parte aí que diz, quando você vai saber de modo diverso, né? No segundo passo, já aqui, ó, no segundo tempo, a conduta criminosa está prevista somente no CPM. Então nós estamos analisando aqui o artigo 1, o inciso 1. O inciso 1 diz que os crimes que está no Código Penal e de modo diverso na lei penal comum,
ou nelas não previsto. Ou seja, se nela não está previsto na lei penal comum, tá, quer dizer que está somente no CPM. Então, 2. A conduta criminosa está somente no CPM. Somente no CPM. Essa parte aqui. Deixa eu pegar o marca-texto. Ver se você consegue enxergar. Essa parte aqui, ó. Ou nelas não previstas. É essa parte aqui, ó. Por quê? Porque a primeira parte que eu falei é os crimes que estão neste código quando definido de modo diverso na lei penal comum, que é esse da primeira análise aqui, ó. Tá no CPM, tá no Código Penal comum, mas são diferentes. No segundo momento, aqui está previsto somente no CPM, tá aqui. Quero que vocês entendam bem essa parte do inciso 1. Lembra que esse inciso 1, quando a gente falou dos crimes, da classificação dos crimes militares, ele era aqui a personificação dos crimes militares próprios. São os crimes que estão somente no CPM, não tem correspondência na legislação penal comum. Logo, isso é pela teoria topográfica, pela teoria clássica dos crimes militares próprios, aquele somente pode ser cometido por militares. Vem para a tela aqui. Onde é que está aqui? Pronto. Veja, deserção. A deserção está somente no Código Penal Militar, aqui no artigo 187. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Outro, dormir em serviço é um crime que só está no Código Penal Militar. Dormir militar quando é em serviço como oficial de guarda ou de ronda ou em situação equivalente ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia plantão às máquinas, ao leme de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. Preste atenção. Se um funcionário por qualquer CLT, se ele ausentasse do lugar que ele está trabalhando sem licença por mais de 8 dias, ele comete algum crime? Não, ele não comete nenhum crime. Se o funcionário lá CLT ou de uma empresa ou um concursado do município, do estado, que não seja um concursado da área de polícia militar ou forças armadas, se ele for pego dormindo em serviço, ele cometerá algum crime? Não, ele poderá cometer uma falta disciplinar, mas crime não. Agora preste atenção, que no Código Penal Militar ele comete crime. Vem para a tela. É crime a deserção, é crime dormir em serviço. Então preste atenção na principal diferença. Para você matar aqui o inciso 1. Vamos avançar. Artigo 9º, inciso 2. Considera os crimes militares em tempo de paz. Antes da Lei 13.491 era assim, ó. Os crimes previstos neste código, no CPM, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal comum. Ou seja, estava no CPM e estava também no Código Penal. Deixa eu apagar aqui. Estava no CPM e também estava no Código Penal comum. Depois da lei, os crimes previstos neste Código, CPM, e os previstos na legislação penal comum, ou seja, tanto no Código Penal quanto na legislação especial ou extravagante, né? O crime vai estar previsto em qualquer uma das leis, tanto no CPM ou em qualquer lei penal especial. Aí nós vamos agora entrar nas hipóteses de configuração. Nós vamos estudar a linha por a linha. Por exemplo, quando é que o crime militar será um crime militar em tempo de paz? Pelo inciso 2. Os crimes previstos no CPM e os previstos no Código Penal e os previstos na legislação extravagante. Ou seja, todos os crimes que estiverem no CPM, no Código Penal e na legislação penal extravagante, se eles forem cometidos em alguma dessas alíneas aqui, ó, em alguma dessas hipóteses de configuração, que nós vamos ver, deixa eu voltar aqui, ó. Se eles forem cometidos em alguma dessas hipóteses de configuração aqui, ó, ele será considerado um crime militar. Então vamos lá. Primeira hipótese. O cara cometeu um crime de abuso de autoridade. Não está no CPM, não está no Código Penal, mas está na lei de abuso de autoridade, que é uma legislação extravagante. Bateu com o inciso 2, o que está dizendo bateu. Agora vamos à linha. Foi de militar da ativa contra militar na mesma situação, ou seja, de militar da ativa? Foi, então está configurado um crime militar. E quando é que será um militar da ativa contra militar na mesma situação? Ou seja, ó, não precisa estar de serviço os dois, não precisa estar fardado, não precisa ser em lugar sujeito à repressão militar, ou seja, não precisa ser dentro do quartel, basta que um saiba da condição de militar do outro. Vem aqui, para mim. Eu estou falando aqui da letra da lei. Pela literalidade da lei, um crime militar, pelo inciso 2, a linha A, praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação, basicamente é isso aqui, ó. É militar da ativa contra militar da ativa em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Presta atenção. Só que tem jurisprudências. E nós vamos ver aqui o entendimento do STJ, STF e do STM. Mas para que você entenda pela letra da lei, não precisa estar de serviço, não precisa estar de folga.
não precisa estar fardado, não precisa ser dentro do quartel, basta que um conheça a situação de militar do outro. Um exemplo aqui, Digamos que dois militares que se conhecem no quartel, já estavam um clima chato, um sem conversar com o outro, eles saem, estão bebendo num bar, o outro chega, começa a beber. Discutem, um sabe que o outro é militar porque trabalha no mesmo quartel. E um sai agredindo o outro. Em tese, pela letra da lei, a lei é crime militar. É crime militar. Agora vamos ver a jurisprudência. Pela lei, o que você vai levar para a sua prova, que for militar da ativa contra militar da ativa, e basta que um saiba que o outro é militar também, é crime militar. Então vem para a tela. Vamos lá. Agora vamos nos aprofundar na jurisprudência. FIC-QAP. Esse conflito de competência aqui, julgado pelo STJ, oriundo lá de São Paulo. Crime praticado por militar em atividade contra militar em idêntica situação. Competência da Justiça Militar. Olha esse recurso especial. O homicídio de um cabo da Marinha contra um cabo da mesma força, ou seja, dois cabos da Marinha, ambos da ativa, na residência da vítima, fora de zona militar, seria crime militar. Aqui é um exemplo. Dois cabos da Marinha, os dois estavam na casa de um deles, bebendo, se desentenderam, um matou o outro. Crime militar. Isso foi o que o STF decidiu nesse recurso especial. Isso aqui nós estamos tratando da literalidade, foi o que eu falei para vocês. Nós estamos falando disso aqui, ó. Nós estamos agora na jurisprudência. Essa jurisprudência ratifica o que está na linha A. STF vem decidido no sentido de que, em caso de crime cometido por militar contra outro militar, só será da competência da Justiça Militar se houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Presta atenção, vem para mim. Foi o que eu acabei de dizer para você, a regra. Militar da ativa contra militar da ativa. Um sabe que o outro é militar, crime militar. O que é que o STF está dizendo? Que, mesmo que seja militar da ativa contra militar da ativa, mesmo que ambos sabendo que são militares, um sabendo que o outro é militar, só será crime militar, ou seja, só será competência da Justiça Militar se o crime tiver vínculo com o desempenho da atividade militar. Então, digamos que no exemplo que eu dei que eles estão bebendo, eles começam a discutir por causa de um jogo de futebol, sai na mão, um agride o outro. Seria crime militar? De acordo com o STF nesse caso, como não houve vínculo direto com o desempenho da atividade militar, não seria crime militar. Presta atenção aqui, ó. O STJ e tribunais de justiça militares entendem que as patentes militares, por si só, não é suficiente para atrair a competência da justiça militar. Presta atenção nesse conflito de competência. Aqui é uma questão de prova de característica da CESP. Ela pode colocar aqui, de acordo com a jurisprudência do STJ, as patentes militares por si só não é suficiente para atrair a competência da justiça militar em caso de um fato considerado crime militar. Está certo, pelo STJ. Agora, pela lei da lei, estaria errado, porque basta um saber da condição de militar do outro. Mas, pela nossa jurisprudência, o STJ, ele entende que, pelo fato dos dois serem militares, por isso mesmo, só por isso, porque os dois são militares, não atrai a competência da justiça militar. Ou seja, precisa ter aquele vínculo direto com a atividade militar. O STM, agora sim, o STM mantém sua orientação no sentido da literalidade. Ou seja, o STM diz que é o seguinte: se for militar da ativa contra militar da ativa, em qualquer lugar, será crime militar. Isso é o que diz o Superior Tribunal Militar. Ou seja, agora vamos resumir. STF precisa de um vínculo com a atividade militar. STJ o fato de serem militares por si só, ou seja, só esse fato, só isso, por si só, não é crime militar. E o Superior Tribunal Militar entende que, sim, literalidade, ou seja, artigo 9º, inciso 2, a linha A. Militar da ativa contra militar da ativa, basta que um saiba da condição militar do outro, será crime militar. Pronto, aqui é o resumo, que você entenda do inciso A linha A, inciso 2, a linha A. E quando se tratar de um crime envolvendo forças diferentes, por exemplo, se for um militar do Exército Brasileiro contra um militar, um militar da Marinha do Brasil, será crime militar. Se for um militar da Marinha do Brasil contra um militar da Aeronáutica, será crime militar. Se for um militar do Exército Brasileiro contra um militar da Aeronáutica, também será crime militar. Ou seja, o militar federal contra o militar federal é fácil. Crime militar. Se for um militar estadual contra um militar estadual, por exemplo,
um PMCE contra um PMPI, será crime militar. Se for um bombeiro do Ceará contra um PM de Alagoas, será crime militar. Que você consiga entender, né? Agora, quando for um militar federal contra um militar estadual, preste atenção, a gente tem que analisar, aqui nós vamos ter que ver o caso concreto. Por quê? Porque se for um militar do Exército, por exemplo, que cometeu um crime contra um PMCE, preste atenção, a Justiça Militar da União julga esse daqui e também julga esse, mas a Justiça Militar Estadual não julga esse daqui, ó. Ela só vai julgar o PM. Se for um PM que cometeu um crime contra um militar federal, dependendo das circunstâncias, ele pode ser julgado também pela Justiça Militar Federal, quanto também pela estadual. Eu vou já dar um exemplo, mas antes de eu responder essa pergunta, e se o militar foi excluído tempo depois de cometer o crime? Peraí, vamos pegar esse exemplo dessa parte aqui, ó. Imagine que um PM CE, dentro do quartel da PMCE, dá um soco em um sargento do Exército Brasileiro. Beleza. Vou mudar aqui a cor para explicar melhor. Será um crime militar. Crime militar, ou seja, aqui ó, militar da ativa contra militar da ativa. Estou falando pela literalidade da lei, viu? Da ativa. E a Justiça Militar do Estado do Ceará é quem vai julgar. Vai julgar o PM. Conseguiu entender, né? Digamos que ele cometeu o crime, aí passou, respondeu, além de ser crime, respondeu também a transgressão e foi excluído. Ele foi excluído. Esse PM aqui, ó, foi excluído, expulso por esse fato. Só que quando chegou o dia do julgamento, como é que faz se ele já está excluído? Julga ou não julga? Fica na Justiça Militar ou vai para a Justiça Comum? Preste atenção, porque a regra é o seguinte: se ele for excluído, vale-se a condição dele, a condição no momento do cometimento, no momento do cometimento do fato. Então, se lá atrás ele era PM, será a Justiça Militar do Estadual que vai julgá-lo. Vocês se lembram que na greve da Polícia Militar do Espírito Santo, o Exército, as Forças Armadas foram ativadas, né? E parece que teve casos de violência de PM do Espírito Santo contra militares do Exército Brasileiro. Esses PMs foram julgados pelo STM, pelo Superior Tribunal Militar. Aliás, o STM decidiu que quem vai julgar eles cometeram crime militar, e vai ser julgado pela Justiça Militar da União, em primeira instância. Pelas auditorias, em segunda instância, se for o caso, pelo STM. Então, o policial militar do Estado do Espírito Santo, na época da greve, que cometeu crime contra um militar das Forças Armadas, atrai a competência da Justiça Militar da União. Então, por isso que a gente tem que ver o caso concreto. Então, vem para mim. Para não se esticar demais, a aula não ficar demasiadamente grande, eu vou encerrar por aqui. A gente volta já tratando do inciso B. Até mais, fica aí.